Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, está reunido na Câmara Municipal de Narandiba, sessão ordinária, nesse dia 2 de maio. Vamos todos fazer a oração do Pai Nosso. Chamada de presença dos senhores vereadores pelo segundo secretário. Foi de presença dos senhores vereadores, sessão ordinária realizada aos 2 dias do mês de maio de 2007. Alex. Presente. Ciro. Presente. Genivaldo. Presente. Genivaldo Ferreira. Presente. Ivani. Luiz Carlos. Presente. Luiz Leonardo. Presente. Paulo Roberto. Presente. Samuel. Presente. Com a presença de 9 vereadores, declaro aberto mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba. Passamos ao expediente sem votação. Leitura da ata pelo primeiro secretário. Ata número 2007/2017. Ata da sessão ordinária realizada aos 18 dias do mês de abril de 2017. Presidente, Luiz Carlos Porto Martins. Primeiro secretário, Samuel Machado Cabreira. Segundo secretário, Luiz Nonato da Silva. Com a presença de 9 edis, a saber, Alex Lopes Gonzalez, Ciro Bispo da Cruz, Genivaldo Cupertino Bispo, Genivaldo Ferreira da Silva, Ivani Aparecida de Souza Pereira, Luiz Carlos Porto Martins, Luiz Nonato da Silva, Paulo Roberto Oliveira Garcia e Samuel Machado Cabreira. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão às 20h15, solicitando ao segundo secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores. O presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, retornando aos trabalhos, passou-se ao expediente sem votação, procedendo-se as seguintes leituras. Leitura da ata número 2006/2017 da sessão anterior, a qual foi regimentalmente aprovada. Ofício número 155/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta à indicação número 15/2017 do vereador Paulo Roberto Oliveira Garcia. Indicação número 51/2017, indicação número 52/2017, ambas de autoria do vereador Paulo Roberto Oliveira Garcia. Indicação número 53/2017, indicação número 54/2017, ambas de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Paulo Roberto Oliveira Garcia, Alex Lopes Gonzalez. Indicação número 55/2017, de autoria do vereador Ciro Bispo da Cruz. As referidas indicações foram lidas e serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. Em seguida, passou-se ao expediente com votação, procedendo-se as seguintes leituras. Requerimento número 06/2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Oliveira Garcia, solicitando que isente a taxa de serviços das máquinas agrícolas, pá carregadeira, retroescavadeira e máquina niveladora para os munícipes de baixa renda. O referido requerimento foi rejeitado por maioria de votos, sendo contrários os vereadores Ciro Bispo da Cruz, Genivaldo Ferreira da Silva, Ivani de Souza Pereira, Luiz Carlos Porto Martins, Luiz Nonato da Silva e Samuel Machado Cabreira. Projeto de lei número 15/2017, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Oliveira Garcia, Alex Lopes Gonzalez e Genivaldo Cupertino Bispo, que dispõe sobre: institui o dia do PROERD no âmbito do município de Narandiba e dá outras providências. Projeto de lei número 16/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre concessão de reajuste do Vale Alimentação, ticket,
que especifique e dá outras providências. Após a leitura do referido projeto, o vereador Alex Lopes Gonzalez solicitou que o mesmo fosse retirado da pauta, tendo em vista que o mesmo foi protocolado nesta casa fora do prazo necessário para discussão e votação, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno. O presidente suspendeu a sessão por 5 minutos. Ao retornar dos trabalhos, procedeu-se à seguinte leitura. Projeto de lei número 17/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condução de responsável de cães no município de Narandiba e dá outras providências. As referidas proposituras foram aceitas pela Casa para assunto em deliberação por unanimidade de votos. Ato contínuo passou-se ao expediente da ordem do dia, procedendo-se à leitura do parecer das comissões permanentes favoráveis ao projeto de lei número 15/2017 e o projeto de lei número 17/2017. Foram aprovados por unanimidade de votos. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 16/2017, que dispõe sobre reajuste do Vale Alimentação, foi aprovado por maioria de votos, sendo favoráveis os vereadores Ciro Bispo da Cruz, Genivaldo Ferreira da Silva, Ivani de Souza Pereira, Luiz Carlos Porto Martins, Luiz Nonato da Silva e Samuel Machado Cabreira. E contrários os vereadores Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia. O vereador Genivaldo Cupertino Bispo se absteve da votação. Logo após os vereadores Alex Lopes Gonzalez, Paulo Roberto Oliveira Garcia, Genivaldo Cupertino Bispo e Ciro Bispo da Cruz fizeram uso da palavra na explicação pessoal. O vereador Genivaldo Ferreira da Silva, também inscrito, dispensou o uso da palavra. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o senhor presidente declarou encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba, às 22h10, convidando todos os presentes na galeria para a sessão ordinária que será realizada no dia 2 de maio de 2017, às 20 horas. Eu, primeiro secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai por mim, pelo segundo secretário e pelo senhor presidente, assinada. Luiz Carlos Porto Martins, presidente. Samuel Machado Cabreira, primeiro secretário. Luiz Nonato da Silva, segundo secretário. Pergunta aos senhores vereadores se há alguma observação a fazer na ata. Uma dúvida aí a respeito do requerimento aí do Paulo Garcia. O senhor também teve votos, né? Isso aí tem que constar em ata também, porque não teve empate de votos aquele dia, né? E parece que consta ali o seu nome, que voto também, né? E eu acho que parece que tá certo que o regimento não serviu para nada aqui aquele dia, mas o regimento fala que voto do senhor presidente é só em caso de empate. E ali está constando, é uma observação que eu fiz. E outra observação também, não sei se passou também despercebido, ou Samuel Cabreira. O seu nome, não sei se constou, que falou que usa da tribuna para explicar a pessoa. E também está fora também, duas observações aí que eu observei aí nesse momento. Obrigado, presidente. Ô, presidente, eu acho que aquele dia o novo vereador Alex, ele se confundiu na condição de voto. Eu acho que a ata está certa em relação aos votos, porque foi 5-2, eu acho que o senhor não precisava ter votado, porque não empatou aquele dia. Acho que só foi uma confusão do Alex aqui. Não, é porque aí eu acho que não sei quem falou que tinha que desempatar, eu nem percebi que levantou, porque foi tão ligeiro, né? Mas eu acho que em relação à ata está certo. Acho que não precisava haver necessidade do voto do senhor, não. Obrigado. Com palavra, senhor presidente. Talvez seja necessária uma observação, porque mesmo ele não tendo a necessidade de desempate, mas ele manifestou opinião. Entendeu? Então pode, né, ele manifestando a opinião, a secretária faz a observação. Acho que, não sei se impede, não sei responder juridicamente sobre isso. Mas eu só, senhor presidente, só uma licença. Eu também observei também, do ticket também, parece que constou o nome dele também. Nas duas votações ele se posicionou. Obrigado, eu só estou, como é que se diz assim, já não estava lembrando direito, mas é uma questão assim que eu vejo que parece que não precisa de se manifestar quando não dá empate. Né? Só. Muito obrigado aí, senhor presidente. Pergunta aos senhores vereadores se há alguma observação a fazer na ata. Senhor presidente, vou ter que aguardar alguns minutos para fazer a modificação na ata para a gente colocar ela em votação.
de acordo com o regimento. Se necessário, a Suspenda suspensão da sessão. a sessão 5 minutos. A situação que você colocou também, eu fiz uso da tribuna e não constou e tem um relato aqui. Eu vi que você tem ali que o Samuel não postou o nome dele. Eu vou fazer igual o deputado que teve lá no prefeito. Vou pegar, vou levar pra cá. Pra poder tirar a vida.
Água tem para todo lado aí, minha gente. Não se preocupa não. Tem suco, tem água. Tem tudo aí. Vou mandar fazer um barril de 20 litros pra você, nego, velho. É duro que sua barriga é muito grande, velho. É. Perguntou ao senhor vereador se acha necessário voltar, fazer a leitura da ata por completo ou só a parte modificada que, na verdade, Ah, só coloca a ata em votação, né? na verdade foi modificada a questão só da explicação pessoal. A gente sabe que o presidente como ele se manifestou, constou na ata. Já não daria interferência nenhuma, nem nos 2 terços necessários, porque o vereador sabe que esteve no voto, então não daria alteração nenhuma. Dê só a parte da explicação e fica critério do senhor presidente ou modificado, o senhor presidente coloca de forma modificada a ata, coloca em votação. Pergunta aos senhores vereadores se há alguma observação a fazer na ata. Não havendo observação, coloca a ata em votação. Aprovada. Ofício número 33/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício número 33/2017. Narandiba, 27 de abril de 2017. Prezado senhor, vem através do presente em atendimento à indicação número 21 de 2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Garcia, que solicita a reativação do cronômetro digital do plenário da Câmara, bem como melhorar a localização do mesmo. Informo aos senhores vereadores que já sendo contratado um profissional para realizar do serviço solicitado. Na oportunidade, envio meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Porto Martins, presidente. Ofício número 34/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 34/2017, Narandiba, em 27 de abril de 2017. Prezado senhor, vem através do presente em atendimento à indicação número 22/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indica a disponibilização de uniformes e crachá com identificação para os funcionários da Câmara Municipal de Narandiba. Informa aos senhores vereadores que os crachás com identificação já estão sendo providenciados. E quanto ao uniforme, em conversa com os funcionários do Legislativo, a maioria achou desnecessário o uso do uniforme, tendo em vista ser um órgão com pequena quantidade de funcionários. Na oportunidade, envio meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Porto Martins, presidente PROS. Ofício número 226/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício número 226/2017.
Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente, respeitosamente, em resposta à indicação número 50 de 2017, do autoria do vereador Genivaldo Ferreira da Silva, que solicita os bons préstimos do Executivo Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de construir obstáculos redutores de velocidade no prolongamento da Rua Alves de Almeida, próximo à MF. Vereador Oeste de Oliveira Garcia. Informamos a Vossa Excelência que há uma empresa fazendo levantamento dos custos dessas solicitações, redutor de velocidade, entre outros requerimentos, estudaremos a possibilidade de atendimento posterior à entrega dos valores dos custos. Sendo só para o momento, reitero aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 227/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 227/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 45/2017 de autoria do vereador Samuel Machado Cabreira, que solicita os bons préstimos do Executivo Municipal no sentido de sugerir ao senhor prefeito, conforme artigo 57, parágrafo 1º, inciso 1º, que versa sobre a competência privativa do prefeito municipal, a iniciativa de lei de criação de cargos, empregos e funções na administração direta e aumento de remuneração dos servidores, que possa priorizar as seguintes categorias com percentual de reajuste superior, tendo em vista que essas categorias não recebem o reajuste mínimo determinado pelo governo federal e possuem salários base inferior a 2 salários mínimos vigentes. Importante lembrar que mesmo algumas categorias que têm como salário base o mínimo instituído pelo governo federal estão abaixo da média salarial paga pela iniciativa privada e algumas prefeituras da nossa região. Salários esses informados no endereço eletrônico www.narandiba.sp.gov.br. Informamos a Vossa Excelência que a referida solicitação é importante e cumpre-me informar que é de conhecimento e concordância do Executivo Municipal que há categorias que tiveram seus salários defasados durante esses últimos anos. Esclareço em que a receita corrente do município também foi atingida pela crise econômica que o país vem atravessando nos últimos tempos, e com isto, o gasto com pessoal teve seus índices elevados, prejudicando qualquer forma de concessão de reajuste. Desta forma, qualquer reajuste infringiria o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê com gasto máximo com pessoal o limite de 54% e com limite prudencial de 51,30%. Informo ainda que o município teve o índice de 52,27% no fechamento do exercício de 2016. No entanto, medidas estão sendo tomadas para que, assim que a situação financeira contábil permitir, seja concedido o devido reajuste às categorias citadas em referida indicação. Sendo só para o momento, reitero, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 225/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício número 225/2017, Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente, respeitosamente, em resposta à indicação no 49 de 2017, de autoria do vereador Luiz Leonardo da Silva, que solicita os bons pés do Executivo Municipal, no sentido de disponibilizar um ponto de atendimento para realizar o agendamento de óleo de trator no recentamento de Laranjeiras desse município. Informo a Vossa Excelência que a representação é importante e será estudada cuidadosamente com a Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Sendo só para o momento, reitero, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Itamar dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 223/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Primeiro secretário. Ofício número 223/2017.
Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 46/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indica nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal de estudar a possibilidade de, juntamente com o coordenador da Agricultura, agrônomo e veterinário, realizar reuniões com os proprietários rurais desse município. Informamos às vossas excelências que sua indicação será repassada ao referido setor e que a atual administração tem em seu plano de governo projetos especiais para o setor de agricultura e pecuária que já estão em andamento. Uno mais Narandiba, Narandiba mais Leite, Piscicultura, Microbacias 2, Via Rápida Empresa, para fortalecer o agronegócio, Feira do Produtor Rural e parcerias com o Senar e Coordenadoria de Turismo Municipal para qualificar e valorizar o agricultor, e que os mesmos estão em execução. E recentemente, em parceria com o CODETER, MAPA e CIOP de Presidente Prudente, assinamos o SUASA, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que tem como foco principal certificar todos os produtos produzidos em Narandiba e região para que possa ser vendido com certificação em todo o território nacional. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 222/2017, que faça a leitura do segundo secretário. Ofício 222/2017, Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, vem através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 42/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto de Oliveira Garcia, que indica nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal de estudar a possibilidade de realizar manutenção da estrada do Banco da Terra, localizada no prolongamento da rua Luiz Cabral. Informamos a Vossa Excelência que a referida solicitação faz parte do cronograma de manutenção de estradas existente nessa administração e o atendimento estará agendado. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 192/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 192/2017. Narandiba, 31 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 26/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, no sentido de estudar a possibilidade de adquirir bebedouro modelo industrial com 2 torneiras para a EMEI Pedacinho do Céu e para a garagem municipal Luiz Gouveia de Souza. Informamos a Vossa Excelência que realizaremos o calçamento e melhorias na garagem municipal e estudaremos a possibilidade da aquisição dos bebedouros solicitados. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 221/2017, que faça a leitura do segundo secretário. Ofício 221/2017, Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, vem através do presente respeitosamente a resposta à indicação número 43/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto de Oliveira Garcia, que indica nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal de estudar a possibilidade de reformar as calçadas da Praça Celeste Vedramini, nas ruas Rui Barbosa e José Maria Armonde. Informamos a Vossa Excelência que a atual administração, em seu plano de governo, tem um programa de acessibilidade e já está em execução o programa de calçadas que tem por projeto, por objetivo, melhorar a sensibilidade do nosso município, bem como construir com a limpeza pública. Dessa forma, essa melhoria está dentro de nosso cronograma de execução. No entanto, nesse momento, não dispõe
dispomos de logística financeira para a execução da obra. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e de consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 220/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 220/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 44/2017, de autoria do vereador Luiz Carlos Porto Martins, que solicita a possibilidade de notificar os proprietários de lotes no município para que realizem a limpeza urgente dos mesmos. Informamos a Vossa Excelência que a atual administração está em fase final de elaboração do Programa Municipal de Limpeza e que, em parceria com a Vigilância Sanitária, já está atendendo a referida indicação. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 219/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício 219/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 41/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indicam nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal de estudar a possibilidade de liberar internet gratuita para todos, sem necessidade de fazer cadastro, colocando pontos de Wi-Fi em praças e na área de lazer localizada no Jardim São Francisco. Informamos a Vossa Excelência que o programa Internet Gratuita, que possibilita que através de um cadastro o munícipe tenha acesso à internet, se faz necessário por uma questão de segurança em relação aos pontos de Wi-Fi. Faz parte do plano de governo dessa administração e atendimento. No entanto, ainda não temos logística financeira para atendimento da referida indicação no momento. Sendo só para o momento, reitero meus processos de estima e de consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 218/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 218/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 40/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indica, nos termos regimentais, os bons préstimos do Executivo Municipal de verificar junto ao órgão responsável a possibilidade de realizar pintura das faixas de sinalização e colocar placas de trânsito na vicinal Carlos Arruda Garmes. Informamos a Vossas Excelências que o processo já está em fase de licitação para aquisição dos materiais. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 217/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício número 217/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente, respeitosamente, em resposta à indicação número 39/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indica nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de colocar placas de nome de ruas nos bairros que não as possuem. Informamos a Vossa Excelência que as placas já estão em processo de compra. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e de consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 216/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Ofício número 216/2017. Narandiba, 2 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor,
Venho através do presente respeitosamente em resposta à indicação número 38/2017, de autoria dos vereadores Genivaldo Cupertino Bispo, Alex Lopes Gonzalez e Paulo Roberto Oliveira Garcia, que indica nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal no sentido de estudar a possibilidade de colocar um toldo na entrada da EMF Edson de Oliveira Garcia e EMF Neura Rodrigues de Lima. Informamos a vossas excelências que solicitamos o levantamento das despesas para a execução da referida obra e estudaremos a possibilidade do atendimento após o recebimento do referido levantamento. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 191/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Ofício 191/2017, Narandiba, 31 de março de 2017. Excelentíssimo Senhor, venho através do presente, respeitosamente, em resposta à indicação número 16/2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Garcia, no sentido de estudar a possibilidade de construir uma caixa de areia para a realização de atividades com as crianças nas seguintes unidades: Creche Maria Clara Vitória Sandes Duarte, Creche Maria Fernanda Medeiros Zago e EMEI Pedacinho do Céu. Informamos a Vossa Excelência que está em fase de projeto e orçamento a referida solicitação. Sendo só para o momento, reitero meus protestos de estima e de consideração. Respeitosamente, Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Indicação número 56/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Indicação número 56/2017. Indico nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal para que tome as devidas providências no sentido de colocar guardas nos seguintes prédios públicos: Garagem Municipal Luiz Gouveia de Souza, guarda 24 horas durante os fins de semana. Escola Municipal Vereador Edson de Oliveira Garcia, Creche Escola Maria Clara Sandes Duarte, EMEI Pedacinho do Céu, Creche Maria Fernanda Medeiros Zago. Justificativa: os referidos prédios possuem objetos e aparelhos eletrônicos de valores e que alguns desses prédios acima citados já foram alvos de furtos e por tentativas de furtos, e que na falta desses aparelhos prejudicará no dia a dia do trabalho dos profissionais e para uma melhor segurança preventiva de tentativas de danos e furtos dos locais novamente. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017. Paulo Roberto Oliveira Garcia, vereador PEN, Genivaldo Cupertino Bispo, vereador pelo PR, e Alex Lopes Gonzalez, vereador pelo PTB. Indicação número 57/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 57/2017. Indico nos termos regimentais os bons prestes do Executivo Municipal para que tome as devidas providências no sentido de adequar o sistema de escada do veículo GM S10 placa CDV 5871, que é utilizada para a manutenção da parte elétrica da Prefeitura Municipal de Narandiba. Justificativa: a reivindicação se faz necessário para que os funcionários que utilizem o referido veículo possam ter uma melhor segurança no trabalho, evitando o excesso de peso para terem uma saúde saudável. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017, Paulo Roberto de Oliveira Garcia, vereador do PEN, Genivaldo Cupertino Bispo, vereador do PR, Alex Lopes Gonzalez, vereador do PTB. Indicação número 58/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Indicação número 58/2017. Indico nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal para que tome as devidas providências no sentido de orientar a dirigente de ensino municipal de Narandiba, senhora Joana Rita Ribas Branco, no sentido de guardar o veículo Prisma, placa DBA 8748, na garagem do prédio da Coordenadoria Municipal de Educação e trancar os portões com cadeado de uma forma segura. Justificativa: o referido veículo está sendo guardado no pátio
descoberto do prédio, onde no local existe uma garagem que fica vazia e, infelizmente, o veículo não está tendo os cuidados necessários, onde está permanecendo no sol e sereno nos finais de semana e com o portão do prédio aberto. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017. Paulo Roberto Oliveira Garcia, vereador PEN. Genivaldo Cupertino Bispo, vereador pelo PR. E Alex Lopes Gonzalez, vereador pelo PTB. Indicação número 59/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 59/2017. Indique nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal para que tome as devidas providências no sentido de colocar pedra aproximadamente 50 metros no prolongamento da rua Vereador Miguel Pimenta Duarte, Vila Cabral, próximo à piscina municipal. Justificativa. A referida indicações faz necessário, tendo em vista atender às reivindicações dos moradores da referida rua, visando diminuir a poeira nas residências. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017, Paulo Roberto Oliveira Garcia, vereador do PEN, Genivaldo Cupertino Bispo, vereador do PR, e Alex Lopes Gonzalez, vereador do PTB. Indicação número 60/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Indicação número 60/2017. Indico nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal, no sentido de estudar a possibilidade de realizar a manutenção do canteiro central na Avenida Francisco Rodrigues de Lima. Justificativa. A referida indicação se faz necessário, tendo em vista que muitos lugares se encontram danificados, faltando tijolos e caindo terra no asfalto, contribuindo com a sujeira nas ruas de nosso município, sendo viável melhorar o jardim, principalmente em frente à MF Edson de Oliveira Garcia. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017. Genivaldo Cupertino Bispo, vereador pelo PR. Paulo Roberto Oliveira Garcia, vereador PEN. Alex Lopes Gonzalez, vereador pelo PTB. Indicação número 61/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 61/2017. Indique os termos regimentais os bons prédios do Executivo Municipal, no sentido de colocar tela tipo alambrado atrás da trave do lado esquerdo do Estádio Municipal Antônio Teixeira Pires. Justificativa. A referida indicações faz necessário, tendo em vista atender as indicações dos moradores próximos ao estádio, pois em dia de jogos as bolas estão caindo nos telhados, nos quintais e ainda podendo pegar em pessoas que estiverem próximo ao local. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017, Genivaldo Cupertino Bispo, vereador, PR, Paulo Roberto de Oliveira Garcia, vereador do PEN, e Alex Lopes Gonzalez, vereador PTB. Indicação número 62/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Indicação número 62/2017. Indico nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal, no sentido de implantar o uso obrigatório de IPI, equipamentos de proteção individual, para os funcionários públicos conforme a necessidade de cada setor. Justificativa. A referida indicação se faz necessário, tendo em vista que muitos funcionários trabalham sem equipamentos de proteção, correndo risco de acidente e ficando exposto na maioria das vezes. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017. Genivaldo Cupertino Bispo, vereador pelo PR. Paulo Roberto Oliveira Garcia, vereador pelo PEN. Alex Lopes Gonzalez, vereador pelo PTB. Indicação número 63/2017, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 63/2017. Indique nos termos regimentais, indique nos termos do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Narandiba, os bons préstimos do Executivo Municipal possa fixar placas em pontos estratégicos na cidade, bem como praças públicas, parques e ruas de maior circulação de pessoas e veículos, entradas e saídas da cidade, dando maior publicidade ao disposto da Lei Municipal número 1386/2013, que proíbe circulação
criação de pequenos e grandes animais na área urbana do município e nas estradas municipais pavimentadas. Constando também número de telefone da empresa contratada para prestação de serviço de apreensão, transporte e guarda e alimentação desses animais. Justificativa. As reivindicações fazem necessário ter em vista a proteção desse serviço municipal conforme consta no pregão presencial número 005-2017, onde foi realizada a contratação da empresa Jair Joel Garcia. Aqui é o documento, né? 11.731.91.1866, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, e visando a possibilidade dos autos do Executivo Municipal e das empresas que devolvem parceria nas prestações de serviço à população narandibense. Faço uso da referida proposição. Plenário José Ferreira dos Santos, em 27 de abril de 2017, Samuel Machado Cabreira, vereador PSDB. Passamos ao expediente com votação. Leitura do projeto de lei número 01/2017, que faça a leitura o primeiro secretário. Projeto de lei complementar número 01/2017, de 31 de março de 2017. Dispõe sobre parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer no município de Narandiba e dá outras providências. Itamar dos Santos Silva, prefeito municipal de Narandiba, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares, seção 1, das disposições preliminares e restrições para o parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer. Artigo 1º. Esta lei complementar regulamenta o parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer no município de Narandiba. Parágrafo 1º. Somente será permitido o parcelamento do solo ou regularização para a formação de chácaras de lazer quando o imóvel a ser parcelado ou regularizado localizar-se em zona de urbana ou zona de urbanização específica. Reger-se-á pela presente lei, observado as disposições da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei Federal número 9.785, de 29 de janeiro de 1999, e da Lei Municipal número 1.330, de 12 de dezembro de 2011. Parágrafo 2º. Não será permitido o parcelamento do solo de que trata esta lei complementar. Inciso 1º. Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações fluviais ou pluviais, antes de tomadas providências para assegurar o escoamento das águas. Inciso 2º. Nas nascentes, mesmo os chamados olhos d'água, seja qual for a sua situação topográfica. Inciso 3º. Em gleba de terras que tenha sido aterrada com material nocivo à saúde pública sem que tenham sido previamente saneados. Inciso 4º. Em gleba de terras onde as condições geológicas não aconselham a edificação, podendo a Prefeitura Municipal exigir laudo técnico e sondagem sempre que achar necessário. Inciso 5º. Em glebas de terras situadas em fundo de vales essenciais para o escoamento natural das águas, a critério do órgão competente da Prefeitura Municipal. Inciso 6º. Em áreas de preservação ecológicas. Inciso 7º. Em áreas onde a poluição impeça condições suportáveis até a sua correção, assim definidas pela União, Estado ou Município. Inciso 8º. Em glebas de terras com declividade igual ou superior a 30%, medida no sentido da maior declividade entre cada curva de nível de metro em metro. Seção 2 da estrutura básica e requisitos mínimos. Artigo 2º. Do parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer deverão ser
dotados da seguinte infraestrutura básica. Inciso 1º, abertura de vias de circulação. Inciso 2º, rede de energia elétrica com iluminação pública e arborização. Inciso 3º, rede de distribuição de água potável devidamente tratada em conformidade com a legislação vigente. Inciso 4º, marcação individual das chácaras de lazer providenciada pelo loteador. Parágrafo único. O parcelamento do solo para a formação das chácaras de lazer deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos: testada mínima de 15 metros para cada unidade. Inciso 2º, área total entre 1.000 metros quadrados e 20.000 metros quadrados para cada unidade. Inciso 3º, todas as unidades deverão ter acesso direto à via de circulação. Inciso 4º, todas as unidades deverão ser atendidas pela rede de água potável e de energia elétrica. Inciso 5º, cada unidade poderá conter apenas 2 edificações residenciais unifamiliares, sendo a principal sem limite de área e outra secundária com área máxima de 120 metros quadrados. Inciso 6º, vias de circulação internas com as seguintes dimensões. A linha A, vias principais, largura mínima de 13 metros. A linha B, vias secundárias, largura mínima de 12 metros. Inciso 7º, área verde, bosque e de recreação, sistema de lazer equivalente a, no mínimo, 20% da área total do loteamento. Inciso 8º, fossa séptica construída de acordo com a NBR 7.229 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que dispõe sobre projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Parágrafo 1º. A distância mínima para as áreas de preservação permanente será de acordo com as disposições da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Parágrafo 2º. As vias de circulação interna e o acesso do loteamento deverão receber, no mínimo, cobertura de cascalho ou pedrisco devidamente compactada. Parágrafo 3º. Deverá constar no contrato padrão que todas as obras de infraestrutura, inclusive as concernentes à eventual pavimentação das vias de circulação internas, deverão ser executadas diretamente pelo loteador ou pelos os condôminos, como assim estipular o Estatuto da Associação a ser elaborado, isentando o município de qualquer responsabilidade pelas referidas execuções. Parágrafo 1º. Se excepcionalmente por motivo de interesse público o município tiver de executar aludidas obras, será cobrada dos condôminos a contribuição de melhoria correspondente nos termos da lei. Parágrafo 2º. Em hipótese nenhuma, o município poderá ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes da má execução do projeto de loteamento, notadamente no que se refere ao escoamento de águas pluviais e seus efeitos. Artigo 3º. Compete à Prefeitura Municipal de Narandiba, respeitando o contrato de programa celebrado com a Sabesp, acompanhar e fiscalizar o sistema de água no município através da vigilância sanitária. Artigo 4º. Autoriza a Prefeitura a receber no sistema de abastecimento isolado de água as análises correspondentes, expedir a certificação de eficiência e eficácia operacional nos loteamentos em razão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, concessionária de serviços públicos do município, ter emitido dispensa de análise e declaração de não ter interesse em operar sistemas isolados, por não possuir viabilidade técnica ou financeira para interligação do sistema existente da Sabesp. Artigo 5º. Os procedimentos administrativos para o cumprimento da presente lei serão em conformidade com a legislação vigente da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Seção 3. Dos prazos e garantias de execução da infraestrutura básica. Artigo 6º. As obras e serviços de infraestrutura exigidos para o parcelamento do solo previstos nesta lei complementar deverão ser executados segundo o cronograma físico-financeiro previamente aprovado pelo município. Parágrafo 1º. No ato da aprovação do parcelamento, bem como no instrumento público de garantia, deverão constar especificamente as obras e serviços que o loteador ficará obrigado a executar, conforme os prazos fixados no cronograma físico-financeiro. Parágrafo 2º. Nenhum projeto de parcelamento do solo será aprovado sem que o loteador se comprometa a executar as obras e os serviços da infraestrutura básica definidos no artigo 2º desta lei complementar.
Parágrafo 3º. O loteador terá o prazo de 4 anos previsto no artigo 18 da Lei Federal número 6.766, de 19 de novembro de 1979, a contar da data de publicação do registro do loteamento para executar as obras e serviços de infraestrutura exigidos nesta lei. Parágrafo 4º. Qualquer alteração no cronograma de execução das obras e serviços deverá ser submetida previamente à aprovação do município, mediante requerimento do loteador, acompanhado de memorial justificativo da alteração pretendida. Parágrafo 5º. Para a garantia de execução das obras e do serviço de infraestrutura básica exigida para o parcelamento do solo, será constituída, antes da emissão do alvará de registro, caução real. Inciso 1º. De áreas não integrantes do parcelamento, mediante: a linha A, hipoteca de imóveis situados no município ou em outros municípios localizados no estado de São Paulo. A linha B, carta de fiança bancária. A linha C, ou depósito pecuniário em consignação com a conta vinculada ao município. Inciso 2º. De lotes integrantes do parcelamento cuja escolha competirá ao município sem intervenção do loteador. Parágrafo 6º. Quando calcionados os lotes resultantes do processo de loteamento, serão tantos quantos forem necessários para assegurar o valor orçado para a execução das obras e dos serviços de infraestrutura básica, exigida conforme a presente lei complementar. Parágrafo 7º. O loteador deverá apresentar os orçamentos das obras e serviços de infraestrutura a serem executados, considerando os preços do mercado regional, que deverão ser conferidos pelo órgão municipal competente. Parágrafo 8º. Para aceitação da caução, o órgão municipal competente deverá efetuar a comparação entre o custo das obras e serviços de infraestrutura e o das avaliações dos lotes integrantes do parcelamento e ou imóveis ofertados, bem como a fiança bancária para equivalência dos valores. Parágrafo 9º. A formação da caução deverá ser através de instrumento público a ser definido pelo Poder Executivo e registrado no cartório de registro de imóveis local. Parágrafo 10º. A liberação das áreas calcionadas poderão ser parcial e somente ocorrerá com a emissão do TVO, termo de verificação de obras, emitido pelo órgão municipal competente da infraestrutura concluída. Parágrafo 11. A liberação das áreas calcionadas deverá ser expedida através de decreto do Poder Executivo, no qual será especificado quais os lotes que serão liberados da caução. Parágrafo 12. A última liberação das áreas calcionadas somente ocorrerá após a expedição do termo de verificação de obras final e do decreto de aprovação final do loteamento, quando todas as obras estiverem realizadas e recebidas. Parágrafo 13. A liberação parcial ou total da caução deverá ser comunicada pela administração municipal ao cartório de registro de imóveis local ou através de emissão de certidão de liberação. Parágrafo 14. Não serão aceitas como caução pelo município as áreas aludidas nos artigos 2º desta lei complementar, áreas de servidão e aquelas declaradas de preservação permanente. Parágrafo 15. Ocorrendo a venda de lotes calcionados e sendo o município sabedor dessa situação, o titular do órgão municipal competente deverá oficiar ao Ministério Público Estadual para que adote as medidas judiciais cabíveis contra o loteador. Parágrafo 16. Fim do prazo estabelecido para execução da infraestrutura, caso não tenham sido realizadas as obras e serviços previstos no cronograma físico-financeiro, o município notificará o empreendedor para concluir a execução das obras e serviços previstos ou repactuar com revisão das garantias, ou promover a ação competente para incorporar as áreas calcionadas ao patrimônio público municipal. Seção 4. Da análise prévia. Artigo 7º. Para efetuar a proposta de parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer, o proprietário do imóvel deverá solicitar ao órgão competente do município análise prévia, apresentando para este fim, acompanhado de requerimento próprio, os seguintes elementos. Inciso 1º. Título de propriedade do imóvel. Inciso 2º. 3 plantas do imóvel apresentadas em cópias sem rasuras ou emendas na escala
para 1000, assinada pelo proprietário do imóvel e pelo profissional responsável pelos serviços topográficos, contendo no mínimo as seguintes informações. A linha A, divisas do imóvel perfeitamente definidas e traçadas. A linha B, localização dos cursos d'água, lagoas, represas, área sujeita a inundações, bosques, construções existentes, pedreiras, nível do lençol freático, linhas de transmissão de energia elétrica e outras construções. A linha C, orientação magnética e verdadeira do norte. A linha D, esquema preliminar do parcelamento do solo pretendido, indicando as áreas individuais das chácaras de lazer e das áreas das vias de circulação. Parágrafo 1º. Recebida a proposta de parcelamento do solo com todos os elementos previstos neste artigo e de acordo com as exigências desta lei complementar, o setor competente do município procederá. Inciso 1º. Exame da exatidão da proposta de parcelamento do solo. Inciso 2º. Exame de todos os elementos apresentados conforme exigências desta lei complementar e dos órgãos estaduais e federais. Parágrafo 2º. O município disporá de 15 dias para pronunciar-se depois do protocolo da proposta de parcelamento. Parágrafo 3º. Realizada a análise prévia e aprovada a proposta de parcelamento do solo, o município, inciso 1º, baixará termo de aprovação de análise prévia de parcelamento do solo, loteamento ou chácaras de lazer. Inciso 2º, expedirá declaração de que a área do município é oficialmente declarada como zona urbana ou zona de urbanização específica para fins de cancelamento do cadastro rural junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Seção 5 do projeto de loteamento. Artigo 8º. Cumpridas as etapas da análise prévia e aprovação emitida pelo Grupo de Análise de Projetos Habitacionais e Urbanos, GRAPROAB, o proprietário do empreendimento deverá apresentar, através de requerimento ao prefeito municipal, aprovação definida do loteamento para emissão de certificado de aprovação, anexando para este fim os seguintes elementos. Inciso 1º. Projeto urbanístico. Obrigado, Jana. Projeto urbanístico do loteamento da escala 1/1000, em 5 vias, contendo no mínimo as seguintes informações. A linha A, delimitação do perímetro da gleba, medidas, rumos e confrontações compatíveis com a descrição constante na matrícula de registro de imóveis e com projeto urbanístico. A linha B, levantamento planialtimérico com cotas de metro em metro. A linha C, perfis longitudinais e transversais de todas as vias nas seguintes escalas. Longitudinal, escala horizontal 1/1000 e escala vertical 1/1000. Transversal, escala 1/1000. A linha D, indicação dos marcos de alinhamento localizados nos ângulos de curva das vias projetadas. A linha E, quadro estatístico de áreas em metros quadrados e percentuais, contendo no mínimo as seguintes informações. 1. Área total do loteamento. 2. Área total do arruamento. 3. Área total das chácaras, lotes. 4. Área total das áreas públicas. Inciso 2º. Memorial descritivo e justificativo do loteamento em 5 vias, contendo no mínimo as seguintes informações. Inciso 3º. Memorial descritivo de cada chácara, lote a lote. Inciso 4º. Projetos complementares das infraestruturas exigidas por esta lei complementar, sendo que a linha A, no mínimo o interessado deverá apresentar os seguintes projetos complementares. 1. Projeto de abastecimento de água potável. 2. Projeto da rede de energia elétrica com iluminação pública. 3. Projeto de arborização das vias de circulação, constando inclusive a especificação da espécie. 4. Outros projetos de infraestrutura ou obras complementares que o município julgar necessárias. A linha A. Os projetos complementares deverão ser apresentados em 3 vias. A linha B. Cada projeto complementar será acompanhado do memorial descritivo e justificativo. A linha C. Junto aos projetos complementares, o interessado encaminhará o cronograma físico-financeiro geral das obras e serviços a serem executados. A linha D. Os projetos complementares deverão ser previamente aprovados pelos órgãos competentes. A linha F. As pranchas de desenho dos projetos complementares devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT.
Inciso 5º, modelo de contrato de compra e venda a ser utilizado em 3 vias de acordo com a legislação pertinente que especifique. A linha A, o compromisso do loteador quanto à execução das obras de infraestrutura enumerando-as. A linha B, o prazo de execução das obras de infraestrutura exigidas por esta lei complementar. A linha C, a condição de que os lotes só poderão receber construções depois de executadas no mínimo as obras de infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica. Inciso 6º, anotação de responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou registro de responsabilidade técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Parágrafo 1º. No projeto de abastecimento de água potável poderá ser prevista a construção de poço para captação de água subterrânea, poço artesiano, mediante a obtenção de licença de execução junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o DAE. Parágrafo 2º. Os poços artesianos devem ser elaborados e executados de acordo com as normas técnicas abaixo relacionadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 1. NBR 12.212, que dispõe sobre o projeto de poço para captação de água subterrânea. 2. NBR 12.244, que dispõe sobre a construção de poço para captação de água subterrânea. Parágrafo 3º. Para operação do poço artesiano deverá ser obtida a outorga junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE, e o cadastramento junto à Vigilância Sanitária Municipal. Artigo 9º. Todas as peças do projeto definitivo deverão ser assinadas pelo requerente e pelo responsável técnico, devendo o último mencionar o número de seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Seção 7, da aprovação do projeto de loteamento. Artigo 10º. Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo ao município. Inciso 1º, baixará decreto de aprovação do projeto de loteamento Chácaras de Lazer. Inciso 2º, expedirá o alvará para execução de obras de infraestrutura, Chácaras de Lazer. Parágrafo 1º, no decreto de aprovação do projeto de loteamento constarão as condições em que o parcelamento foi aprovado, entre elas. Inciso 1º, as obras de infraestrutura a serem executadas e o prazo de execução. Inciso 2º, as áreas a serem calcionadas como garantia para a execução da infraestrutura e obras complementares. Inciso 3º, áreas de servidão, áreas de preservação permanente, entre outras. Parágrafo 2º. Por solicitação do loteador, a administração municipal poderá emitir termos de verificação de obras parcial. Parágrafo 3º. O termo de verificação de obras parcial será emitido durante a execução das obras de infraestrutura do loteamento, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado. Artigo 11. No ato de recebimento do alvará e da cópia do projeto aprovado pelo município, o proprietário do imóvel assinará termo de compromisso no qual se obriga a: inciso 1º, executar as obras e serviços de infraestrutura básica exigidos por esta lei complementar conforme cronograma, observado o prazo máximo de 4 anos para a conclusão das referidas obras e serviços. Inciso 2º, facilitar a fiscalização permanente do município durante a execução das obras e serviços. Inciso 3º, não efetuar venda de lotes antes da assinatura da caução e registro de acordo com esta lei complementar para garantia de execução das obras e serviços exigidos. Inciso 4º, não transacionar por qualquer instrumento lotes calcionados. Inciso 5º, utilizar modelo de contrato de compra e venda conforme exigência desta lei complementar. Artigo 12. No termo de compromisso deverá constar especificamente as obras e serviços que o loteador é obrigado a executar e o prazo fixado para sua execução, observado o disposto do inciso 1º do artigo 11 desta lei complementar. Artigo 13. Depois de aprovado o projeto de loteamento e durante o prazo de vigência desse ato, o loteador poderá requerer modificação total ou parcial dos projetos de loteamento. Parágrafo 1º.
em se tratando de simples alteração de perfis em medidas resultantes em consequência de locação definitiva e não se modificando o traçado e a localização das vias. O loteador apresentará as novas plantas de conformidade com o disposto nesta lei complementar para que lhe seja fornecido pelo órgão municipal competente um novo alvará de execução de obras de infraestrutura. Parágrafo 2º. Quando houver modificação substancial, o projeto será examinado, observando-se todas as disposições desta lei complementar. Inciso 1º. Baixando-se novo decreto de aprovação do projeto de loteamento. Inciso 2º. Expedindo-se, então, o novo alvará de execução de obras de infraestrutura. Artigo 14. Toda e qualquer modificação total ou parcial, secundária ou substancial no projeto do loteamento durante a vigência do alvará de execução de obras de infraestrutura dependerá de prévia anuência de todos os titulares de direito sobre os lotes vendidos ou compromissados à venda. Seção 8. Do registro imobiliário. Artigo 15. Aprovado o projeto de loteamento, o loteador deverá submetê-lo ao cartório de registro de imóveis local no prazo de até 2 anos, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo único. O interessado deverá requerer, junto ao INCRA, o cancelamento cadastral para registrar o loteamento no cartório de registro de imóveis local. Seção 9. Da aprovação final do loteamento. Artigo 16. Após a conclusão das obras de infraestrutura básica do loteamento, o loteador deverá requerer a emissão do termo de verificação de obras final e recebimento destas. Parágrafo único. O termo de verificação de obras final será emitido por órgão municipal competente por intermédio de profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Artigo 17. O município, após análise pelos seus órgãos competentes, inciso 1º, baixará decreto de aprovação final do loteamento Chácaras de Lazer. 2. Expedirá o alvará de registro do loteamento Chácaras de Lazer. Seção 10. Das edificações nas chácaras de lazer. Artigo 18. Os projetos de edificações nas chácaras de lazer deverão ser aprovados pelo município. Parágrafo 1º. As edificações nas chácaras de lazer obedecerão a recuos frontais, laterais e de fundos nas respectivas divisas de, no mínimo, 10% da metragem da testada do lote. Parágrafo 2º. Fica expressamente proibida a subdivisão das chácaras de lazer aprovadas pelo município nos termos desta lei complementar. Capítulo 2. Das disposições gerais e finais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 19. O Poder Executivo poderá estabelecer por decreto normas ou especificações adicionais referente às obras ou serviços de infraestrutura exigidos por esta lei complementar. Artigo 20. Não será concedida licença para construção, reforma, ampliação ou demolição em lotes resultantes de parcelamento do solo não regularmente aprovado pelo município, conforme disposto nesta lei complementar. Artigo 21. A aprovação pelo município de qualquer projeto de parcelamento do solo para transformação em chácaras de lazer somente será realizada por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Artigo 22. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação decorrentes da aplicação desta lei complementar serão apreciados pelos órgãos competentes do município. Artigo 23. Aplicam-se no que couber as disposições das leis municipais que tratam do assunto. Artigo 24. Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais terão acesso livre ao loteamento sempre que houver necessidade. Seção 2. Das disposições finais. Fica o Poder Executivo autorizado a regularizar parcelamentos de solo existentes no município nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1º. Para fins de regularização de que trata o caput deste artigo, o interessado deverá requerer a análise do órgão competente do município, apresentando para este fim requerimento próprio, acompanhado dos elementos previstos no artigo 7º desta lei complementar.
Parágrafo 2º. A regularização de que trata este artigo não poderá contrariar normas sanitárias e ambientais vigentes na legislação federal, estadual e municipal, nem as restrições relacionadas no artigo 1º, parágrafo 2º desta lei complementar. Artigo 26. Até a edição do plano diretor do município de Narandiba, somente poderão ser objeto de parcelamento de solo para fins de formação de chácaras de lazer, áreas localizadas na zona sul do município. Artigo 27. Somente será permitido o parcelamento de solo para fins de formação de chácaras de lazer em áreas localizadas a uma distância igual ou superior a um raio de 1 km medido a partir do centro da Praça Matriz. Artigo 28. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Narandiba, em 14 de março de 2017. Itamar dos Santos Silva, Prefeito Municipal. Pergunta aos senhores vereadores se seu projeto é aceito pela Casa. Para assunto de deliberação por unidade de votos. Sendo aceito, encaminha as comissões. Passamos ao expediente da ordem do dia. Havendo na pauta o projeto de lei número 01/2017, pergunta aos senhores vereadores se querem que faça a leitura do projeto novamente. Não, senhor presidente. Leitura do parecer da comissão. Faça a leitura o segundo secretário. É doido, eu estava suando aqui. Selene e eu suando. Olha você ver. Parecer número 18/2017. Excelentíssimo senhor presidente, nós das comissões de Justiça e Redação, após ter analisado o projeto de lei complementar número 01/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer do município de Narandiba e das outras providências, decidimos pela sua aprovação. Plenário Zé Pereira dos Santos, em 28 de abril de 2017, Comissão de Justiça e Redação, Ivania Aparecida Souza Pereira, PSDB, presidente, Genivaldo Pereira da Silva, PSL, vice-presidente e relator, Alex Alves Gonzalez, PTB, membro, todos assinaram. Parecer número 18/2017. Excelentíssimo senhor presidente, nós das comissões de Finanças e Orçamento, após termos analisado o projeto de lei complementar número 01/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre parcelamento do solo para a formação de chácaras de lazer no município de Narandiba e das outras providências, decidimos pela sua aprovação. Plenário Zé Pereira dos Santos, em 28 de abril de 2017, Comissão de Finanças e Orçamento, Ciro Bis da Cruz, PPS, presidente, Ivania Aparecida Souza, PSDB, vice-presidente e relator, e Alex Lopes Gonzalez, membro, PTB, todos assinaram. O projeto está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Dizer aos nobres colegas aqui que esse projeto de conteúdo idêntico foi pedido a retirada dessa casa por mim, né, e afirmo hoje a Vossa Excelência que, modificado o projeto naquilo que foi necessário, hoje entendo o projeto ser aceitável, né, para as condições do município, que tem bastante proteção. A lei protege bastante o poder público quanto a eventuais ocorrências, quanto à situação que pedia retirada relacionada à criação de plano diretor. Né, nós sabemos que a lei não obriga um município com menos de 20 mil habitantes ter um plano diretor, porém, nada impede que nossa cidade com 5 mil habitantes tenha esse plano diretor. Mas a lei deixou bem clara que até a elaboração do plano ficou definida a área para chácaras de lazer na zona sul da cidade,
Pela minha localização, acredito que do meu lado direito aqui, e isso gera um impedimento para a criação de chácaras dessa natureza, para essa outra, da parte da cidade do meu lado esquerdo aqui, que eu acredito ser bastante coerente hoje a discussão. Outra situação também que me preocupava no projeto é em relação aos lotes a serem recebidos como calção, que o projeto de lei não especificava essa definição junto ao loteador. E o projeto hoje de lei contempla aí um artigo em que a escolha dos lotes será feita pelo executivo e não determinado pelo loteador. Acho que quanto às outras ocorrências do projeto relacionado à fiscalização de CETESB e outros órgãos, eu acredito que seja aí de competência de outros poderes e estará direcionado ao loteador e não a nós. Acredito que o projeto de lei modificado e está na casa de forma bem elaborada e que vai atender todas as exigências necessárias, também nos protegendo também na situação do voto aqui, está decidindo algo coerente nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, palavra. Samuel, eu tenho certeza que você leu bem o projeto. Em questão da água, será um poço para quantas chácaras? Fala alguma coisa aí no projeto, algo assim ou não? Quanto a isso, vereador Paulo, a situação da água é algo já definido dentro do projeto de lei, que é de responsabilidade do loteador. Serão quantos o departamento de água julgar necessário. Volto a dizer aos senhores aqui, essas responsabilidades serão por conta do loteador. Ele não atendendo, obviamente, não terá liberação para a venda dos lotes. A situação da calção em relação à infraestrutura é uma proteção que o poder público tem, de adquirir os lotes até que se faça necessário, ou se faça a entrega, com os termos de verificação do município das obras. Os lotes calcionados são liberados conforme a entrega da infraestrutura. Liberou parte da infraestrutura, liberado parte dos lotes calcionados. E havendo assim alguma falta de água, a responsabilidade vai ser do loteador. Do loteador. Então, assim, vamos lá, um exemplo. Queimou uma bomba lá com raio. O loteador que tem que correr atrás e sanar a responsabilidade. É um projeto de loteamento particular. O loteador vai assumir toda a responsabilidade de um empreendedor, de alguém que está vendendo um produto. A hipótese sim, da Sabesp haver interesse em levar água lá, tem essa autorização ou impede total? Desconheço. A Sabesp no projeto se posiciona contrário. Sim. Obrigado. Obrigado, presidente. O projeto está em discussão. Senhor presidente, a palavra. Muito importante, é um passo muito importante que essa casa faz, que é avançar. Não é uma coisa mais fácil, não é uma coisa mais fácil do mundo, mas é um ato de coragem. O município se desenvolve e nós recebemos a responsabilidade de votar com responsabilidade. E é o que nós estamos sugerindo agora. É importante todas as mudanças, várias delas sugeridas aí pelo nobre vereador Samuel, em especial o que fala das duas edificações, para que não se mude totalmente aquilo que foi aprovado. Então, da forma como está o projeto de lei, a pessoa pode ter uma casa, pode ter uma edificação, no máximo 2 edificações, para que não fique uma espécie de lobby, uma repartições aí indevida, mudando totalmente o foco do projeto. Sou totalmente favorável à aprovação do projeto na estrutura como ele se encontra agora. Senhor presidente, vou fazer uma pergunta para o Samuel. O Samuel que está mais a fundo aí, igual o Paulinho falou do projeto aí, que eu tenho certeza que é o que está mais a par. A respeito, Samuel, de acompanhamento dessas obras, você sabe informar assim, se vai ter alguém do município acompanhando as obras ou só vai ser o loteador mesmo que é responsável? Ou vai ter algum engenheiro ver se está sendo, fazendo o que está no projeto? Você sabe me informar, por favor? Eu vou me posicionar.
aqui. Quero deixar claro aí aos nobres colegas, entendeu? Que o projeto de lei, eu não tenho essa competência toda para responder aos senhores aí essas perguntas. Eu já sofri aqui na sessão passada com um projeto de lei que parecia que ele era da minha autoria. Essa é a verdade. Sofri aí uma pressão total nas redes sociais de pessoas contrárias, também pessoas favoráveis, né? E quero dizer para os senhores aí que eu não tenho essa competência toda para dar todo esse tipo de resposta, mas eu entendo que sim, que aos termos de verificação de obras e o município tem pessoas competentes, tem engenheiros, tem a própria vigilância sanitária do município que vai fazer acompanhamento desses projetos. Só estou falando isso para o nobre colega, né, assim, até agradeço a postura do nobre colega em me perguntar isso, realmente estudei o projeto e busquei esclarecimentos a respeito disso, inclusive em órgãos superiores a esse, né, mas vocês me deixam naquela famosa sinuca de bico aqui, né, não sou eu responsável por esse projeto, quero deixar claro, esse projeto é de autoria do Executivo Municipal, eu estou aqui desempenhando a minha função de vereador, que é de fiscalização. O projeto estava disponível para todos aí na casa, todos têm esse direito de buscar as informações referentes a ele. Mas, no entanto, respondendo à pergunta aí, acredito que o município tem a competência de fazer a verificação, sim, das obras. Né? E também porque é de interesse do município, só vai liberar os lotes calcionados mediante a entrega da infraestrutura. Se o município liberar a venda dos lotes sem a entrega da infraestrutura, está correndo o risco de assumir o prejuízo. Senhor presidente, se puder, talvez você achou que nós estamos fazendo pergunta para você assim, para, como se diz a palavra, afrontar, né? Mas eu fiz essa pergunta para você, perguntar para alguém da comissão, que eu até marquei os 3 nomes aqui da comissão, só que eu achei que no momento você seria o mais preparado do projeto para me responder. Não sei se fiz errado essa pergunta para você, mas eu achei no momento aqui que cabia eu fazer essa pergunta a você, que eu acredito que você que foi mais a fundo nesse projeto aí, que estudou mais projeto. Tá, muito obrigado, hein? Até agradeço o respeito que o nobre colega tem pela minha pessoa. Muito obrigado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis. Presidente, você abster meu voto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na presença da sessão, convido a todos presentes para a sessão ordinária que será realizada no dia 23 de maio de 2017, às 20 horas. Agradeço a presença de Deus em nossos trabalhos. Agradeço às pessoas que nos prestigiaram com sua presença e declaro encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.